O assunto que eu quero refletir aqui com vocês tem a ver com o que algumas clientes me trouxeram recentemente, que é o medo de comer. Será que você tem medo de comer? Porque assim, para contextualizar, né? Uma cliente minha estava atendendo ela e assunto vai, assunto vem, ela me falou, né, das tentativas que ela já tinha feito de dietas e tal. E ela falou: eu já nem como mais arroz e feijão, né? E se eu comer arroz e feijão à noite eu vou engordar. Aí eu falei: por quê? Falou: porque eu vou engordar, porque arroz tem amido, e enfim, etc e tal. Aí veio outra cliente, né? Eu fiz ali ó, o cálculo da fórmula de bolso, inclusive fica aqui um cálculo simples para você fazer, para você ter aí uma média de calorias para você ingerir por dia, caso você goste, né, de saber. É importante saber. Você pega o seu peso e multiplica por 20. Você vai ter ali 20 calorias por quilo de peso, você vai ter ali uma dieta hipocalórica o suficiente para você já ter um emagrecimento legal, tá? E eu multipliquei lá o peso dela por 20, deu 1.800 calorias, de 1.800 a 1.900 calorias. Eu falei: 1.800 calorias para você já estaria maravilhoso, você já vai estar emagrecendo. Ela falou: tá, mas eu posso comer menos, né? Eu falei: por que você gostaria de comer menos? Ah, não, porque 1.400 calorias é muito, né? Eu consigo comer menos. Eu falei: tá, mas por que você quer comer menos? Sabe assim? E isso me fez refletir do quanto as pessoas elas realmente criaram um medo de comer, um medo da comida enorme. As pessoas estão com medo de comer fruta, estão com medo de comer arroz e feijão, estão com medo de, meu Deus, 1.800 calorias é muito. Claro, vai variar de contexto para contexto, de caso para caso, né? Você criar, e eu, enquanto estudante de nutrição, no momento desse vídeo, posso dizer, gente, fazer calcular um cardápio não é tão simples quanto parece. Você fazer ali algo realmente bem equilibrado, de macro e micronutrientes, atendendo as demandas energéticas da pessoa, não é tão simples assim. Só que as pessoas elas tentaram, né? Tem tanta gente falando sobre dieta na internet, tanta gente falando sobre estratégias e coisas do tipo, gente, pessoas que não são da área de nutrição, pessoas que não estudam sobre o assunto de forma aprofundada, muitas vezes são pessoas que estão simplesmente replicando ideias. Porque eu aprendi com o fulano, vou repetir o que o fulano fala no livro não sei das quantas, e não para realmente se questionar, tipo, nossa, será que isso aqui realmente está certo? Tem fundamento isso aqui? Então, contaminando a cabeça das pessoas com um monte de ideia torta. E eu tô falando isso hoje porque, assim, gente, eu tenho conversado com muitas pessoas, com muitas mulheres, que já, assim, tentaram N dietas, N estratégias, e que agora desenvolveram um grande medo de comida. Elas falam isso pra mim. Talvez esse seja o seu caso. Falei: Cássia, eu já não sei mais o que comer. Eu já não sei mais, tipo assim, o que é certo e o que é errado, porque um fulano fala um negócio, o ciclano fala outro negócio. Eu tento essa estratégia, tento outra, parece que nada funciona. E o que acontece quando você desenvolve o medo de comer? A tendência é pensar que, ok, se emagrecimento tem a ver com eu comer menos calorias do que eu gasto, se eu comer pouquíssimas calorias, se eu comer nada de caloria, eu vou emagrecer mais rápido, certo? Errado. Por quê? No começo você pode emagrecer mais rápido, né? Vamos supor assim, vamos criar um caso hipotético para ilustrar, fica mais fácil o raciocínio. Pega uma pessoa, uma mulher que está consumindo 4.000 calorias por dia. Isso é possível. É totalmente possível se você comer muita besteira, tomar muito refrigerante com açúcar, comer muito chocolate, muito lanche, muita comida processada, muito álcool, tá? Você consegue facilmente até passar de 4.000 calorias. Essa pessoa,
Vamos supor que uma dieta normocalórica para ela seria... Nossa, tá cheio de pedra, eu não vou conseguir andar aqui. Tem que voltar. Uma dieta normocalórica para ela seria 1.800 calorias, de acordo com o peso ideal que ela tem que ter, né? É a meta dela. Ela pensa, ok, vou então sair de 4.000 para 1.200, porque daí eu emagreço mais rápido. E aí, a hora que eu conseguir emagrecer, eu mantenho meu peso com a dieta que eu tenho com a caloria que eu tenho que bater. Só que acontece, o metabolismo dessa pessoa vai virar uma bagunça. Você começa emagrecendo muito porque o corpo, tipo assim, meu Deus, eu estava acostumado com uma oferta calórica de 4.000, agora não tem nada. Vou ter que me virar nos 30, porque assim, o corpo ele vai ter que funcionar independente do que você coma. O seu corpo vai continuar funcionando, seu coração vai continuar batendo, seu cérebro vai continuar operando normal. Você começa então a utilizar, sim, das suas reservas. Só que o nosso corpo, gente, ele é inteligentíssimo. Ele se adapta. Se você saiu de 4.000 para 1.200 calorias, de uma hora para outra, seu corpo em pouco tempo ele vai aprender a viver com 1.200 calorias. Ele não vai mais emagrecer. Porque assim, quando você faz um déficit calórico muito severo, o seu corpo ele entende, digamos assim, né, de forma mais lúdica para explicar para vocês, mas o seu corpo entende que você está em escassez, em que você está num momento em que você tem pouco alimento. Então ele vai querer guardar toda a energia que ele puder. Ele vai querer estocar isso em forma de gordura, que é a forma como a gente armazena energia, a todo custo. E não vai gastar as suas reservas. E se você somar isso a não fazer atividade física, não fazer treino de força, não fazer musculação, que é o que a maioria esmagadora das mulheres que pelo menos aparecem para mim aqui no meu WhatsApp, né, me falam, né? Eu pergunto para elas: você treina? Ah, sim, eu faço caminhada 3 vezes por semana. Desculpa, caminhada é uma delícia. Inclusive, eu tô fazendo aqui agora. Mas caminhada, meia hora por dia, 3 vezes por semana, você é considerado sedentário. Você fazer atividade física 2 vezes por semana numa academia, você ainda é considerado sedentário. Tá? Quando a gente vai fazer o cálculo, né, das calorias, por exemplo, se a pessoa falar, eu faço meia hora de caminhada 3, 4 vezes por semana, a gente coloca como sedentária. Tipo assim, na continha, a gente considera ela sedentária, tá? Porque senão não ativa o seu metabolismo. Isso não faz praticamente nada por você em termos de emagrecimento. Isso faz você ficar mais relaxada, isso faz você desestressar, isso faz você ter ali um cardiozinho gostosinho, e beleza, esparecer a cabeça. Nesse sentido ajuda super. Inclusive, eu gosto de fazer caminhadas longas, né, caminhada de 1 hora e tal, como um complemento aí, como um cardio complementar, pelos benefícios cardiovasculares que essa atividade tem. Mas enfim, o tema do vídeo não é esse, tá? O que eu tô querendo dizer é, se você faz uma dieta super hipocalórica, a mais, além do que você deveria fazer, e não faz atividade física para você dar sinais para o seu corpo de que você precisa usar seus músculos, você vai estagnar no seu emagrecimento assim, muito rápido. E aí o que acontece? O metabolismo ele se acostuma a consumir poucas calorias. O que você vai precisar fazer então para continuar emagrecendo? Comer menos ainda. Porque assim, a gente tem que, né, a gente preconiza, na nossa faculdade de nutrição você aprende assim, que você tem que fazer um déficit calórico aí de 500.000 calorias por dia para que você tenha emagrecimento saudável, né, constante, ponderal, né, certinho. Se a pessoa já está comendo 1.200 calorias e ela já não está mais emagrecendo, para fazer um déficit de 500 calorias, a pessoa teria que consumir 700 calorias. O que é nada, gente. 700 calorias é nada, nada. É tipo algumas frutinhas por dia. Já deu 700 calorias. É nada, é quase nada. Tá? É possível? Até existem aí alguns protocolos de restrição severa, mas são muito pontuais, né? Ou seja, o que vai acontecer? A pessoa, o que ela vai começar a linkar na cabeça?
nossa, eu tô comendo pouco, não tô emagrecendo, vou comer menos ainda. E quanto mais ela vai entrando nesse looping, mais ela vai tirando comida, até que chega o ponto que ela simplesmente não consegue mais. Não consegue mais. Porque, beleza, eu tô aqui comendo 1.200 calorias, que já é muito pouco. Se num dia eu bati 1.500, já ganhou, já tem 300 calorias a mais. Bati 1.800, bati 2.000, que, gente, 2.000 é uma pessoa que treina, que trabalha, que faz coisas normalmente, é normal bater 2.000 calorias. Então, comer normal para ela já vai engordar essa pessoa. Porque ela entrou nessa pilha do se eu comer menos, logo emagrecerei. Só que não. Isso aqui é muito importante de entender, tá? É muito importante de você tirar definitivamente essa ideia da sua cabeça, tá? Se você fez o cálculo aí né, se você está com sobrepeso, você está realmente precisando emagrecer, você calculou 20 calorias por quilo de peso, é este valor que você tem que consumir. Sim, de forma geral, o ideal seria fazer um cálculo ali, uma balança de bioimpedância, para você descobrir a quantidade de calorias do seu metabolismo basal, ou seja, quanto de caloria que o seu corpo consome simplesmente para você existir, para você viver, sabe assim? E aí, o ideal é que você nunca consuma menos calorias do que o seu metabolismo basal. Porque se você consumir menos do que o seu metabolismo basal, dá BO. Acontece isso, né, de seu metabolismo ficar bugado, tá? Por exemplo, meu metabolismo hoje, pelo menos da última vez que eu fiz uma avaliação, tá dando 1.400 calorias. Metabolismo basal, 1.400 calorias. Como eu treino, né? Não treino tanto, tá, gente? Eu vou, enfim, gostaria de treinar mais. No momento não tenho treinado tanto. Mas eu treino todos os dias, pelo menos, ou até, sei lá, 5 vezes por semana eu procuro fazer alguma coisa. Faço treino de força, faço pilates, faço yoga, faço cardio, enfim. Devo ter um gasto calórico, eu nunca medi isso, inclusive, pouca vergonha na minha cara, né? Mas eu não tenho relógio, tem nada ainda por enquanto, mas eu deveria ter medido, tá medindo isso, mas enfim. Vamos supor que eu tenho um gasto calórico aí de 250 calorias por treino. Então eu já somei ali ao meu metabolismo basal, mais 250 calorias, mais as atividades que eu tenho ao longo do dia, dá fácil 1.800 calorias para eu consumir no dia. Então é tranquilo para eu manter o peso. Ou seja, o que vai fazer com que seu metabolismo basal aumente é justamente você desenvolver mais musculatura, você treinar mais, você se mexer mais, e para você ativar esse metabolismo de novo, né, desenvolver músculo, você precisa comer. Eu sei que parece contraditório, e claro, isso eu estou falando aqui em termos gerais, tá? É importante você fazer uma avaliação, você ter ali você saber a quantidade, pelo menos, de proteína que você tem que consumir. Mas quando eu vou, né, fazer a sessão de clareza com os clientes, elas ficam espantadas, falam, Cássia, é muita carne que eu tenho que comer, meu Deus, é absurdo de comida que eu tenho que comer. Eu falo, calma, calma, amada, é assim mesmo. Você precisa consumir as proteínas e você precisa manter ali um déficit calórico, ok? E você precisa também fazer seus treinos de força, principalmente, tá? Para você ativar de novo seu metabolismo. Mas, enfim, eu quero amarrar essa ideia toda com o medo de comer. Porque se você tem medo de comer, você não vai conseguir fazer tudo isso que eu te falei agora. Você não vai conseguir consumir alimentos o suficiente. Você vai ter medo de comer, você vai achar que, meu Deus, a Nutri montou um pratão para mim. Nossa, deve ter alguma coisa errada. Tem muita gente que faz isso, gente, muita gente. Se você é uma dessas pessoas, você me fala que você já fez isso. De passar na Nutri e ela botar um montão de coisa para você comer, um monte de vegetal, você montou aquele pratão e você olha para aquilo e fala: Meu Deus, é muita comida, eu vou engordar. Tanto você tá maluca. E aí você come menos. E não dá certo. Então, assim, você não pode. Você tem que perder o medo de comer. Você precisa perder o medo de comer. Você precisa perder o medo da comida. E quando eu falo comida, eu tô falando comida de verdade, gente. Tô falando arroz, feijão. Quantas pessoas que chegam pra mim que não comem mais arroz e feijão? Tipo assim, por quê? Eu falo, gente, qual que é o problema do arroz e feijão?
sabe? Nutricionalmente falando, é uma refeição ali bem balanceada, sabe? Principalmente se você consumir, se você gosta de consumir o integral, melhor ainda. Mas se não gostar, não precisa ser o integral, pode ser qualquer outro, pode ser o branco mesmo. Você não vai comer um pratão de pedreiro de arroz e feijão. Mas é normal, gente, tipo, uma colher de servir de arroz, uma coxa de feijão. Vocês não comem mais isso. Sabe, as pessoas têm medo de comer fruta, porque, ai, fruta vai engordar. Ai, é porque a fruta tem açúcar, porque a fruta tem frutose. Gente, pelo amor de Jesus, você já viu alguém engordar porque comeu muita fruta? Você já viu alguém engordar porque comeu arroz e feijão demais? Você já viu alguém ganhar peso porque falou, nossa, come muita banana, sabe? Nossa, eu comia banana todo dia. Banana, porque eu comia muita banana. Cara, você engordar, pra você engordar comendo comida, você tem que se esforçar muito. É sério. Porque assim, a gente na faculdade de nutrição, a gente faz muito cardápio. E, gente, é punk você tentar manter a qualidade, né? Você manter ali vegetais, variedade de vegetais, e salada, e frutas, e você bater caloria. Gente, nos meus cardápios dos meus pacientinhos da faculdade, eu tenho que colocar doce na sobremesa deles, no almoço deles, para bater caloria. Então, assim, se olhar meus cardápios da faculdade, todos eles têm um docinho depois do almoço. Porque senão, eu não consigo bater. Porque senão a comida fica muito volumosa, entendeu? O prato fica muito grande. E não dá, não consigo. Então, assim, você não. Eu tô aqui te dizendo, olhando nos seus olhos, estou aqui te dizendo. Você não precisa ter medo de comer comida. Coma comida, comida. Arroz, feijão, carne, salada, vegetais, legumes, frutas, queijo, leite, derivados. Aqui, no caso do leite, dos derivados de leite, né, dou ali um parênteses para talvez não consumir também a rodo muito queijo, principalmente os brancos, os amarelos, porque eles vão ter ali uma quantidade considerável de gordura. Mas assim, queijo branco, iogurte, um leite, se possível, um leite de saquinho, um leite pasteurizado, não o HT, ricota, enfim, cottage, que mais? Usar um óleo, um azeite de boa qualidade também, uma quantidade moderada, porque também, beleza, é saudável, maravilhoso, lindo, mas ainda é uma gordura um pouco calórico. Mas, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é, comida de verdade, gente, é difícil você ganhar peso comendo comida de verdade. É muito difícil. As pessoas ganham peso porque elas exageram em besteira. Elas exageram em álcool, principalmente, porque álcool engorda sim, álcool tem caloria sim, comendo muita comida processada, muito, muito açúcar, muito doce. Então, assim, você perde o medo de comer quando você aprende sobre comida, quando você aprende realmente qual que é a ciência dos alimentos. Você não precisa fazer uma faculdade para isso. Você pode simplesmente consultar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia desenvolvido pelo nosso Ministério da Saúde, que é, assim, um dos melhores do mundo, tá? É um dos mais saudáveis que tem. Tá gratuitamente na internet. Você pode pesquisar aí. Lá tem tudo esquematizadinho, bonitinho, de você priorizar alimentos in natura, minimamente processados, você ter uma boa relação com a comida, você ter um tempo para se alimentar, você honrar o seu corpo, honrar sua fome, sabe? Então, esse vídeo aqui, ele é uma reflexão para você que tem medo de comer, para que você simplesmente pare de ouvir gente que fala na internet fazendo terrorismo sobre um alimento ou outro, um nutriente ou outro, falando que essa dieta é melhor que a outra. Entenda que cada estratégia alimentar ela tem seu lugar, ela tem seu momento e são estratégias para tratar condições específicas. Mas se você não tem uma condição específica, o que você tem que fazer é simplesmente se alimentar bem. Ponto. É priorizar comida mesmo, tá?
Mas, Cássia, vamos lá. Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários, então eu já vou responder. Mas eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer docinho. Eu gosto de comer bolo. Meu problema é o açúcar, é doce. Eu gosto muito de doce. Eu não consigo me controlar com doce. Eu como demais, eu não consigo. Quando eu começo a comer, eu não consigo parar. Eu entendo. E grande parte disso tem a ver com as suas emoções, né? Tem a ver com a forma como você encara a comida, o que você está realmente querendo tampar com a comida, né? E tudo isso a gente pode conversar, a gente pode resolver essa parte emocional toda de regulação emocional para emagrecimento no Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento voltado aí para mulheres que têm descontrole com a comida, que têm ansiedade, que comem por ansiedade, que não consegue manter a constância, que começa e desiste. Naturalmente Magra ele serve justamente para resolver esse tipo de situação, tá? Ele é um acompanhamento comigo, não é um curso, tá? Teve gente perguntando nos comentários dos outros vídeos. Ah, é um curso? Não é um curso, é um acompanhamento, tá? Em que eu vou estar com você por um período de tempo, a gente vai fazer encontros, né? Fazer as sessões Naturalmente Magra, etc. Não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui na descrição vai ter um link, o primeiro link da descrição, você vai ter ali uma página com mais informações sobre Naturalmente Magra, e vai ter um videozinho explicando também a metodologia que eu desenvolvi. Mas saiba que se você tem essa questão de comer por emoção, comer ansioso, né? Comer emocional, tem descontrole com a comida, tem muita ansiedade e sente que isso te atrapalha no seu processo, é só você clicar aqui no link da descrição e você vê o vídeo, tá? Que tá lá naquela página. Depois, se fizer sentido para você, a gente pode conversar no WhatsApp, que lá vai ter um botão para isso, tá? Mas enfim, tem essa questão toda que a gente consegue resolver, emocional, envolvida no, nossa, não consigo parar de comer. Tem. Mas além dessa questão emocional, que eu quero trazer para vocês hoje pode ser também uma questão de desregulação do seu ciclo circadiano, pode ser cansaço, pode ser que o seu corpo esteja em estresse, pode ser uma questão hormonal, pode ser vários pontos, tá? A gente teria que conversar melhor sobre isso, para a gente conseguir aí entender de fato e eu poder te orientar melhor nesse sentido. Mas, o que eu posso trazer para vocês aqui nesse vídeo de estratégia para vocês conseguirem também não ficar bitoladas com a comida, porque eu já fui essa pessoa bitolada, sabe? Eu já fui a pessoa que não comia nada, né? Principalmente quando eu era vegana. Não sei se eu já comentei isso em algum outro vídeo aqui no canal, mas eu fui vegana por 6 anos, fui vegana por muito tempo. Então, quando eu era vegana, eu já tinha uma restrição por si só, né? Posso contar essa história em um outro momento, em outro vídeo, mas eu já tinha uma dieta super restrita e eu ainda assim restringi ainda mais. Por exemplo, não consumia nada de glúten, tirava muito açúcar, enfim, tanto que eu estava quase abaixo do meu peso, né? Eu não conseguia ganhar peso de jeito nenhum. E o que eu aprendi também ao longo do tempo, voltando a me alimentar de alimentos variados, de principalmente proteína animal, né? Porque eu ganhei peso de lá para cá. Só que eu precisava, né? Foi um peso que eu precisava ganhar, só que eu tava passando do ponto. Eu entendo, gente, eu entendo o que é você começar a ganhar peso e você não perceber que você tá ganhando peso. Fala, meu Deus, eu engordei 10 quilos. Onde que eu engordei 10 quilos? Eu me senti assim pela primeira vez na vida. Primeira vez não, né? Porque eu fui uma criança gordinha e eu fui emagrecendo ao longo do tempo, muito por conta dessa restrição do veganismo. Mas eu entendi o que é quando as pessoas falam, meu Deus, eu engordei e não percebi. Porque eu comecei a comer de um tudo, meio que, né, meti o louco. Falei, vou comer então já que eu preciso. E aí eu comecei a passar do ponto. Comecei a quase sair ali do meu peso. Hoje já tá controlado, tá, gente? Hoje eu estou no meu peso ideal. Mas o que eu aprendi e o que eu fiz então para conseguir regular ali a quantidade que eu comia e não deixar também de comer as coisas que eu gosto e não ter mais medo de comer. Eu acho que esse é o ponto principal. Gente, é bom demais. É bom demais você comer
assim, nossa, sem peso, sem neura, sem crise. Você só comer e desfrutar do momento. Sabe, vai comer uma pizza, come a pizza feliz. Gente, comer é bom demais. Eu não quero que vocês percam isso, sabe? Eu não quero que vocês fiquem assim para sempre nessa vida de, nossa, preciso fazer uma dieta. E aí engorda de novo, nossa, preciso fazer a dieta, aí tira não sei o que, aí tira a roupa. Gente, comer é bom demais, eu não quero que vocês jamais percam isso na vida de vocês. Só que vocês têm que fazer isso de um jeito que realmente seja equilibrado, tá? E o que eu quero, e eu fiz então? Segui a regra do 80-20. 80% do meu tempo eu estou comendo direitinho. Eu não como glúten todos os dias. Eu não tomo leite, né? Consumo leite derivado todos os dias. Eu não consumo doce todos os dias. Eu não como fritura, nem bebo álcool. Álcool eu já não gosto mesmo. Mas eu não faço isso todo dia. Né? Não é porque você pode comer de tudo que você vai comer de tudo o tempo todo. Então, 80% do meu tempo eu procuro nutrir meu corpo. Encare a alimentação como sendo um autocuidado, assim, tipo, cara, eu tô nutrindo as minhas células. Olha os cachorros. Felizes da vida. Eles adoram poça de água. Entenda como sendo, cara, vou me nutrir de verdade, entende? Olha lá, Deus deitou. Sabe vocês que ele deitava na poça? Ai, que delícia! Ele bebe essa água, depois vomita, um regaço. Enfim. E 20% do tempo você vai separar para diversão, você vai separar esse tempo. Não é tipo, imagina que é um crédito que você tem, é um crédito e você não acumula esse crédito. Se você não gastar, você vai perder. Então você precisa deixar os seus 20% para diversão. E aqui é muito importante você pensar em: vou planejar as minhas refeições e se eu tiver um dia em que eu sei que eu vou comer alguma coisa que é mais calórica, por exemplo, vou comer uma pizza na sexta-feira com a minha família, os meus amigos, você consegue encaixar, você consegue planejar isso de um jeito que você não vai comer desesperadamente, como se não houvesse amanhã, pelo pensamento de, ai, não, é a minha última vez em que eu vou comer pizza, então eu tenho que aproveitar, que tem a ver com os pensamentos compulsivos que eu já falei em um outro vídeo. Ah, então eu vou comer, vou aproveitar para comer, porque é a última vez que eu vou comer e não sei quando eu vou comer. Não é nem isso, nem não comer, nem não ir, porque não, porque eu não posso sair da dieta. Entende? Então não é nem um extremo nem o outro. Você vai comer e você vai conseguir encaixar isso de um jeito que não te prejudique. Tá? Por exemplo, se eu sei que eu vou comer à noite pizza, durante o meu dia eu vou garantir a minha ingestão de fibras, eu vou garantir minha ingestão de proteínas, vou garantir minha ingestão de água. Vou fazer um treino, né? Se você já está treinando com frequência, beleza, o treino já vai estar lá encaixado. No dia seguinte, não vou me culpar, não vou fazer loucuras, não vou passar 300 mil horas em jejum para compensar, vou seguir meu dia normalmente, vou comer minhas frutas, vou bater minha proteína, vou consumir mais água, se você se sentir inchada, por exemplo, você pode tomar um chazinho, um chá digestivo para te ajudar a digerir aquela comida, tá tudo certo. Se você gosta de fazer jejum, e você já tem prática com o jejum, e você já faz do jeito certo, você pode fazer um jejum. Eu uso o jejum também como ferramenta, tá? Nesses momentos. E aí, acabou. Fim, você vai comer, por exemplo, hoje, gente, hoje eu tô vindo caminhar aqui, mas teve churrasco na minha casa. Aí a sogra do meu irmão fez bolo de cenoura com chocolate. Eu comi o bolo. Depois de eu ter comido minhas frutas, depois de ter comido minhas proteínas, eu comi carne no almoço. E agora eu tô vindo aqui caminhar. Bebi muita água, comi o bolo. Gente, paz. Façam as pazes com a comida. Entende? Tipo assim, de novo, reforço, vai depender muito de cada caso. Talvez, se você precisa fazer uma restrição calórica severa, um pedaço de bolo pode ser que faça diferença para você. Mas não é a maioria esmagadora dos casos,
tá? Não é. Vocês estão muito bitoladas com comida, eu tô vendo isso. Eu tô vendo isso acontecer e eu decidi gravar então esse vídeo aqui pra alertar vocês, pra trazer um pouco da minha visão também. Vocês nunca vão me ver falando, defendendo terrorismo nutricional. Vocês nunca vão me ver falando emagreça 300 mil quilos em 10 dias, porque isso não é a realidade. Isso não é bom, não é saudável, não é sustentável. O que é sustentável é você entender no seu coração que a comida ela vai fazer parte da sua vida e ela não pode ser uma parte ruim da sua vida. Comer não pode ser uma parte ruim do seu dia. Não pode ser a parte conectada com um sentimento de culpa, de ressentimento, de fracasso. Comer tem que ser normal. Tem que ser normal, gente, comer um bolinho de sobremesa. E aí você tem que aprender também, né, como eu disse, aprender sobre os alimentos de fato, o que eles fazem no nosso corpo, e encaixar eles na sua rotina de um jeito que seja inteligente. Tem a ver com quantidade também. E se você, de novo, reforço, não consegue controlar a quantidade, não consegue manter constância, não consegue ali, acaba comendo por ansiedade, por estresse, link na descrição, Naturalmente Magra, vamos conversar sobre isso, tá? Eu te apresento lá o acompanhamento se fizer sentido pra você. Mas enfim, gente, eu acho que já tá. Esse vídeo tá ficando meio longo já, né? Desculpa. Às vezes eu falo demais. Mas eu acho que eu consegui passar a ideia desse vídeo aqui. Que o objetivo é que você se faça as pazes com a comida. Que você aprenda a comer de novo. Que você tire da sua cabeça essas crenças de que comida X ou Y vai me engordar. Não é assim que funciona. Se você estudar de fato como é que funciona a comida, você vai perceber que os alimentos, eles são muito mais do que calorias e macronutrientes. Comida é comida, tá? Quero que vocês entendam isso. Tem a ver também com a questão intestinal, tá? Tem a ver com a sua individualidade. São muitos fatores a serem considerados, mas a princípio, primeiramente, foca na qualidade da sua alimentação e não tanto na quantidade dela, tá? Tenta olhar para o seu prato e pensar: será que tem alguma coisa que eu consigo fazer de melhor hoje? Né? Olha para o seu café da manhã, pensa: será que eu estou comendo comida processada? Será que eu estou comendo bolacha aqui? Será que tem um alimento ultraprocessado que eu poderia talvez melhorar a qualidade dele? Será que eu consigo, ao invés de comer uma bolacha ultraprocessada, será que eu consigo fazer uma tapioca? Será que eu consigo comer um cuscuz? Né? Eu falo muito do pão. Será que dá para eu fazer um pão em casa? Porque o pão feito em casa é melhor que o pão feito na padaria. Depois eu posso até explicar isso no outro vídeo também, sobre trocas inteligentes. Me falem aqui se esse assunto interessa a vocês, né? Eu tento trazer assuntos diversos aqui para o canal para também enriquecer melhor, né? Para trazer, né, assuntos para enriquecer mesmo aqui o canal com conteúdos. Mas enfim, gente, melhora a qualidade. Não tenha medo de comer comida, tá? Não tenha medo de comer comida. Treinem, porque treino é uma das coisas mais importantes no processo de emagrecimento saudável. Porque só fechar a boca, como dizem, e você não treinar, você vai perder massa magra, você vai bagunçar seu metabolismo. Vai ser um problema que vai ser mais difícil de resolver depois. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se esse vídeo fez sentido, te ajudou, comenta aqui o que você achou. Se ficou alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa direito, pode comentar aqui que eu vou responder. Eu respondo todo mundo, tá? Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha e deixa seu like, que ajuda bastante o canal. Um beijo no seu coração e até o próximo.